Essa aula é sobre regras de posição. Elas só existem no vôlei sentado e no vôlei de quadra. Você já viu nos jogos as jogadoras paradas esperando o saque para se movimentar? Essa jogadora está na posição 4, essa está na posição 2. Elas querem trocar, mas elas vão esperar o saque para fazer essa troca. Os jogadores esperam o golpe do saque para trocarem de posição. A gente pode ver que às vezes eles trocam de posição um pouquinho antes do sacador golpear a bola. Mas se a arbitragem identificar que a troca de posição aconteceu antes do golpe do saque, vai marcar um erro de posição. Mas por que eles têm que esperar que a bola entre em jogo para poder trocar de posição? Isso faz parte de um conjunto de regras chamadas regras de posição. A gente já conhece as 6 posições em quadra: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vai dividir essas posições em 2 linhas horizontais. 1, 6 e 5 vão fazer parte das posições de fundo de quadra. E 2, 3 e 4 vão fazer parte das posições de ataque. As posições vão formar 2 linhas horizontais, uma na zona de ataque, outra na zona de fundo. Entre essas posições vai existir uma relação horizontal. Até que a bola entre em jogo, os jogadores que ocupam as posições centrais nas linhas horizontais, ou seja, o jogador 3 e o jogador 6, precisam permanecer entre os outros 2 jogadores das suas linhas. No caso do jogador da posição 3, os jogadores da posição 4 e 2. E do jogador da posição 6, os jogadores da posição 5 e 1. Isso tem que ser mantido até que a bola entre em jogo. Caso contrário, eles vão cometer um erro de posição. Vamos imaginar que esse time está esperando o saque adversário. Eles estão posicionados da forma correta? Vamos ver. O jogador da posição 3 está entre o jogador da posição 4 e o jogador da posição 2? Sim. Para as regras de posição, eles não precisam estar alinhados. Só precisa que o jogador da posição 3 esteja mais no centro da quadra do que o jogador da posição 4 ou da posição 2. E o jogador da posição 6? Ele está entre o jogador da posição 5 e o jogador da posição 1? Sim. Para as regras de posição, basta que parte do corpo do jogador 1 esteja mais à direita do jogador 6, para que seja considerado a posição correta. E nessa situação, essa equipe está esperando o saque da equipe adversária. Vamos ver o posicionamento dos jogadores 3 e 4. Eles estão corretos? Não. O jogador da posição número 4 está mais ao centro da quadra do que o jogador da posição 3. E aqui atrás? A relação entre o jogador da posição 1 e da posição 6 está correta? Também não. A gente vê que parte do corpo do jogador da posição 1 está mais ao centro da quadra do que o do corpo do jogador 6. Essas regras valem tanto para o time que está sacando como para o time que está recebendo o saque. Existe ainda
um outro conjunto de regras de posição, que são as regras de relação vertical entre as posições. Ela vai estabelecer uma relação entre o jogador que ocupa a posição 4 e o jogador que ocupa a posição 5, entre o jogador que ocupa a posição 3 e o jogador que ocupa a posição 6, e entre o jogador que ocupa a posição 2 e o jogador que ocupa a posição 1. As regras de relação vertical entre as posições vão dizer o seguinte: o jogador da posição 4 precisa estar mais perto da rede do que o jogador da posição 5. O jogador da posição 3 precisa estar mais perto da rede do que o jogador da posição 6. E o jogador da posição 2 precisa estar mais perto da rede do que o jogador da posição 1. Vamos fazer um resumo dessas regras. Existe uma relação horizontal que diz que o jogador da posição 3 precisa estar entre os jogadores da posição 2 e 4. O jogador da posição 6 precisa estar entre os jogadores da posição 1 e 5. Na relação vertical, o jogador da posição 4 precisa estar mais perto da rede que o jogador da posição 5. O jogador da posição 3 precisa estar mais perto da rede do que o jogador da posição 6. E o jogador da posição 2 precisa estar mais perto da rede do que o jogador da posição 1. Vamos tentar usar essas regras em algumas situações. Esse time está esperando o saque do time adversário. Vamos conferir. O jogador da posição 3 está entre o jogador da posição 4 e o jogador da posição 2? Sim, ele está. E o jogador da posição 6 e o jogador da posição 5 e 1? Também estão. Então as relações horizontais estão certas. E agora, as relações verticais. 4 está mais à frente do que 5? Sim. 3 está mais perto da rede do que 6? Sim. 2 está mais perto da rede do que 1? Sim. Então as relações verticais também estão corretas nesse caso. E nessa outra situação? 3 está entre 4 e 2? Sim. 6 está entre 5 e 1? Sim. Então as relações horizontais estão corretas. 4 está mais perto da rede do que 5? Sim. 3 está mais perto da rede do que 6? Sim. E 2 está mais perto da rede do que 1? Sim. Então as relações verticais também estão corretas. E nessa outra situação? Vamos começar pelas relações horizontais. 3 está entre 4 e 2? Sim. 6 está entre 5 e 1? Sim. As relações horizontais estão corretas. E as relações verticais? 4 está mais perto da rede do que 5? Sim. 3 está mais perto da rede do que 6? Sim. 2 está mais perto da rede do que 1? Sim. As relações verticais também estão corretas. Vamos analisar essa outra situação. Vamos começar pelas relações horizontais. 3 está entre 4 e 2? Sim. 6 está entre 5 e 1? Sim. Então, as relações horizontais estão corretas. Vamos para as relações verticais. 4 está mais perto da rede do que 5? Sim. E 3 está mais perto da rede do que 6? Não. 3 está visivelmente mais longe da rede do que o jogador da posição 6. Então as relações verticais estão incorretas. Aqui há um erro de posição. O jogador da posição 2 está correto em relação ao jogador da posição 1. Vamos analisar essa última situação. O jogador da posição 3 está entre os jogadores que ocupam a posição 4 e a posição 2.
O jogador da posição 6 está entre os jogadores que ocupam a posição 5 e o jogador que ocupa a posição 1. Então as relações horizontais estão corretas. Vamos analisar agora as relações verticais. O jogador que ocupa a posição 4 está mais perto da rede do que o jogador que ocupa a posição 5. O jogador que ocupa a posição 3 está mais perto da rede do que o jogador que ocupa a posição 6. E o jogador que ocupa a posição 2, ele está mais afastado da rede do que o jogador que ocupa a posição 1. Aqui há um erro de posição. As relações verticais não estão corretas. Agora tente analisar sozinho. Comece pelas relações horizontais e depois vá para as relações verticais. Vou te dar 20 segundos. Bem, vamos lá. O jogador da posição 3 está entre 4 e 2. O jogador da posição 6 está entre 5 e 1. O jogador da posição 4 está mais perto da rede do que o jogador da posição 5. E o jogador da posição 3 está mais perto da rede do que o jogador da posição 6. O jogador da posição 2 está mais perto da rede do que o jogador da posição 1. Então, as relações verticais estão corretas também. Veja esse vídeo várias vezes. Aprender as regras de posição é muito importante para jogar bem o voleibol.